você precisa escolher na vida uma, duas coisas pra ser excelente, algumas coisas pra ser mediano e algumas pra ser um completo incompetente. Sempre tem alguém melhor que você em alguma coisa. É importante saber olhar e falar assim, não, isso aqui eu tô disposto a ir até aqui, a gastar este tempo de vida nisso aqui. Vamos supor que disciplina seja importante pra mim. Disciplina sempre foi algo importante pra mim, disciplina é algo que eu valorizo nos outros. É pensar sobre isso e ver, poxa, não é sempre. Só de ver que não é sempre faz com que a gente tenha uma relação menos inflexível com aquele valor. Entender que eu estou escolhendo que aquilo seja importante e aquilo pode não acontecer em alguns momentos e tudo bem. É sexta-feira à noite, eu tô saindo com meus amigos. Isso não é sobre disciplina. Poxa, eu posso viver uma vida com muito significado, mesmo que um dos valores mais importantes pra mim não esteja por completo presente em algumas situações. Quando a gente tá olhando uma pessoa que a gente admira, a gente tá se comparando. E o cuidado, talvez, que as pessoas precisam ter é essa comparação. Dizer assim, peraí, quanto tempo vai levar pra eu chegar a esse nível? Exato. Será que eu vou chegar a esse nível? Eu fico preocupado muitas vezes que as pessoas geram, talvez, uma pressão muito grande em cima delas em querer isso muito rápido. Ou acreditar que talvez elas possam até superar aquela pessoa, né? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde Mental em Evidência, o podcast que leva para você, de forma didática, informações sobre comportamento humano e psicologia, sempre baseado em ciência. Hoje a gente está recebendo Kainan Gomes, que é psicólogo, especialista em terapia comportamental, mestre em psicologia experimental, está acabando seu doutorado na USP e é professor dos cursos do INPBE, o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências. Kainan, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Hoje nós vamos falar sobre valores de vida, saúde mental, vida com significado, certo? Perfeito, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Ô, Kainan, olha só, a gente começar essa discussão, acho que vai ser legal a gente fazer algumas definições. E uma delas é definir o que são valores. Tá? E talvez até como isso tem um impacto no bem-estar das pessoas. Mas acho que essa definição ajuda muito a gente explorar todo o episódio. Por favor. Boa pergunta, João. Vamos começar então. Eu acho que tem alguns aspectos que a gente precisa considerar, sem ser muito técnico aqui, mas primeiro, assim, precisa ser uma escolha consciente, uma escolha ativa minimamente. Quando a gente tá no piloto automático, meio que fazendo as coisas por repetição, ali por hábito, meio que sem sentir aquela vitalidade, meio que anestesiado ali, a gente não tá falando de valores. A gente tá falando de valores necessariamente precisa ter um momento de parar, ou refletir sobre uma decisão já feita, ou parar pra falar, eu realmente quero continuar fazendo isso? Realmente faz sentido pra mim? Então precisa dessa parte. Também precisa de uma parte que é um tanto quanto natural, a gente pensar, mas pra gente acessar isso, a gente precisa conseguir falar sobre isso. A gente tá imerso em uma cultura, em uma sociedade que faz com que a gente olhe as coisas de certo jeito. E tem algumas palavras que a gente usa para descrever certos valores que nem sempre, por exemplo, a minha concepção de justiça é a sua concepção de justiça, mas minimamente a gente tem uma linguagem ali que une as pessoas. Então, tem algumas culturas que vão ter palavras diferentes das nossas e logo vão ter valores ali diferentes também. Então, é sempre importante a gente considerar esse aspecto cultural, principalmente quando está atendendo pacientes que são de outra cultura ou tem uma variável social ali, seja de renda ou seja de idade, que faz bastante diferença ali em termos de como ele fala sobre os valores dele. O terceiro aspecto que a gente precisa considerar é isso, quando a gente faz algo que é importante para a gente, quando a gente fala de valores, a gente está falando sobre um benefício que age primariamente sobre a gente, sobre nós mesmos. Então, a gente diz que isso é intrínseco, certo? Então, tem valores mais intrínsecos e tem coisas que a gente faz que é por benefício tangível ali, digamos, para agradar outras pessoas ou para conseguir algo. Quando a gente fala de valores, a gente está falando sobre o efeito primário é na gente mesmo. A gente se admira mais quando a gente age de uma maneira que é consistente com aquilo que é importante pra gente. E o quarto ponto isso muda ao longo do tempo. Valores necessariamente são mutáveis, eles não são estruturas definidas, não são rochas. A gente precisa entender que essas estruturas, em termos de valores, elas vão se adaptando ao longo do tempo. Tanto no sentido do que funciona mais para mim, mas não só no que funciona mais, mas no que me satisfaz mais. O que parece que vale a pena. Então, gente, quando a gente fala de valores, pensem o que vale a pena pra gente, certo? É no sentido de propósito, de significado. Exato, o que alimenta a gente. Que tem coisas que são gostosas, que fazem a gente se sentir bem, mas que não, de fato, alimentam, não motivam a gente. O aspecto muito importante, gente, quando a gente fala de valores, é motivação. Pessoas que
vivem uma vida próxima dos valores são pessoas motivadas, são pessoas que se engajam, de fato estão ativas, vivendo a vida delas de maneira que as ações dela refletem aquilo que é importante para ela. Há uma consistência muito grande entre aquilo que é dito e aquilo que é feito. Quando há uma discrepância do que eu falo que é importante para mim, então, saúde é muito importante para mim, mas não tem nenhum comportamento associado a isso, vai ter um problema. Ou eu posso fazer muitas coisas, então eu trabalho muito, mas no final aquele trabalho nem é tão importante assim para mim, então também vai ter um problema aí. Tá, e então, nesse sentido, quais seriam os principais valores que a gente encontra, sei lá, entre os seres humanos? Então, essa em si já é uma discussão muito difícil, assim, porque... Primeiro, onde a gente acharia essa resposta? Tá. Se isso é algo construído socialmente, diferentes sociedades vão ter diferentes valores. E o nome que a gente dá para isso é algo que varia de acordo com a linguagem mesmo. A gente pode ter, por exemplo, uma discussão, será que amor é um valor? Uhum. Na minha concepção, e na concepção de alguns pesquisadores, eu acho que faz mais sentido categorizar amor como uma emoção, por exemplo, do que como um valor. Valor, em geral, a gente vai dizer que são qualidades de ação. Então, o jeito que você pode ser, mas esse jeito, ele tem que ser, de certa forma, compartilhado via linguagem. Então, cada um tem uma vida própria, única, mas as palavras que vão unindo a gente aprende a se conhecer, a gente aprende a conhecer o mundo de acordo com uma certa lógica, de acordo com uma certa cultura, e essa cultura vai fazer com que a gente olhe para certos aspectos e valorize mais alguns aspectos do que outros. Então, por exemplo, tradicionalmente, em culturas mais orientais, ser egoísta é mais mal visto do que em culturas ocidentais. Uhum. O comportamento pró-social, em geral, costuma ser mais valorizado. Se eu estou num ambiente desse, toda a minha experiência com o mundo muda, assim, minha relação com você muda e a relação minha diretamente com o mundo muda, desculpa. Então, necessariamente, está falando de algo que muda completamente a nossa experiência enquanto pessoas. E sobre listas de valores, tem várias diferentes, tem pesquisadores de diferentes lugares que tem, mas aí essa parte é difícil, porque diferentes concepções teóricas da psicologia vão fazer com que você tenha categorizações diferentes, o que vai fazer bastante diferença no final das contas. Uhum. Por exemplo, uma discussão muito comum é entre áreas valorosas e valores em si. Então, por exemplo, família é um valor, tem se priorizado categorizar família, trabalho, saúde, espiritualidade como áreas valorosas e não enquanto valores em si. Simplesmente no sentido de que você pode ver aquilo de qualquer forma diferente. Então, alguém que vive espiritualidade de um jeito, por exemplo, meditando contemplativamente, é muito diferente de alguém que comunga com a sua comunidade em uma religião neopentecostal, por exemplo. Então, a experiência é diferente e você manifesta seus valores de maneira diferente. Religiosidade ou espiritualidade pode ser sobre empatia, pode ser sobre transcendência, pode ser sobre conexão, mas pode ser sobre perdão, pode ser sobre gratidão. Então, eu acho que faz sentido a gente não se contentar em descrever áreas como se a gente entendesse de fato o que é importante para aquela pessoa. Alguém que valoriza a família pode valorizar mais disciplina e segurança do que alguém que valoriza a família e está mais por carinho e intimidade. Legal, você falou que uma parte, se é que eu entendi, que a prática é um valor. Ou seja, aquilo que você faz uma ação, certo? Então, por exemplo, você falou que talvez amor não seja um valor aqui humano que seria adequado à nossa conversa. Mas amar seria um valor? Eu acho que não. Eu acho que talvez não tenha sido muito claro, mas a gente fala de valor, a gente tá falando da parte verbal, da parte da linguagem. Certo. Quando a gente fala das ações, aí é mais colado ao que a gente conhece como terapia de aceitação e compromisso, que é uma terapia mais recente e a mais citada quando a gente fala de valores. A gente tá falando de ações que, em si, sem a linguagem, elas são esvaziadas de significado e propósito. Mas que, com a linguagem, elas mudam completamente a experiência e tornam aquela atividade valorosa. Então, o valor vem da linguagem e a ação, ela é colorida, digamos assim. Ela é esvaziada de significado em si e ela é colorida com a linguagem que vai atribuir significado àquilo.
Ou seja, para eu entender aquilo que é importante, eu preciso manifestar em linguagem e descrever isso de maneira bem clara. Não que no começo, necessariamente, você saiba por que aquilo é tão importante para você. Certo. Às vezes, pela emoção, você vai começar a pensar, poxa, por que essa experiência me marcou tanto? Tá. Então, coisas simples e bobas, assim, mas durante a pandemia, teve um momento em que, enfim, a gente estava trabalhando muito em casa, online, e aí teve um dia que, por algum acaso, eu acordei super cedo no domingo e tava super frio. E aí eu sentei debaixo das cobertas e coloquei uma coisa pra eu ver com a minha cachorra. Assim, e aquele momento de tempo estendido, de tranquilidade, aquilo foi tão importante pra mim. E, gente, eu estava vendo TV na minha casa. Assim, observe quão pouco glamouroso é essa atividade. Mas aquilo tinha muito a ver com autocuidado, que era uma coisa que estava faltando pra mim naqueles tempos de pandemia. Então... É a linguagem que vai tornar aquilo importante. E às vezes a gente não entende naquele momento por que aquilo marca tanto a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido da linguagem, até pra ver se fica mais fácil de entender. Por exemplo, eu entendo que ser um bom pai é um valor pra mim. Então, e que isso eu entendo que não é um objetivo, porque isso acaba norteando vários objetivos, né? Então, quando eu tenho o valor de ser um bom pai, eu entendo que isso talvez me leve a falar de maneira mais gentil e carinhosa com meus filhos. Isso me leva a reservar tempo durante os meus dias para estar com eles. Isso me leva a ficar mais presente. Então, quando eu tô falando com eles ou brincando com eles, eu tento fazer só isso e não estar ali junto fazendo uma outra coisa, checando alguma coisa no celular e tal. Eu queria entender a relação disso com a linguagem que você falou. Qual o papel da linguagem nisso aqui, nesse meu valor de ser um bom pai e essas ações que eu faço? Perfeito. Acho que o exemplo que você deu, a gente não combinou, mas foi um exemplo maravilhoso, porque eu diria que ser um bom pai não é um valor simplesmente no sentido de que bom não é uma descrição que de fato vai refletir como você vai agir lá. Eu posso achar que bom pai é o pai que agride o filho, assumindo que esse é o jeito de expressar carinho e é o jeito de eu educar o meu filho, o que eu não acredito. Então, mas isso existe, né? Isso o pai que diz, se não pode ser mole, pra ele aprender limites, aprender a respeitar. Isso você é tem ser um bom pai, né? Pra ele é. Exatamente. E não necessariamente a gente vai dizer que os efeitos estão alinhados às expectativas dele, de que a agressão vai produzir alguém mais saudável, alguém mais autocontrolado. Mas mais do que isso, assim, acho que quando a gente fala de ser um bom pai, ser um bom psicólogo, ser, enfim, bom X, e insira aqui o seu objetivo, a gente não tá parando para pensar que como a gente quer se ver enquanto um bom pai. E essa pergunta, só da gente se fazer essa pergunta, acho que faz com que a gente não se contente com, talvez, estereótipos do que seria um bom pai. Então, um pai que leva o filho ou a filha para a escola, vai acompanhar a apresentação de música. Pode ser que isso seja exatamente o que para você é ser um bom pai, mas eu acho que isso parte pouco de uma reflexão individual e mais de uma concepção genérica do que seria um bom pai. Ou seja, as referências são advindas de fora. Por exemplo, aquilo que, sei lá, eu vivi na experiência minha de infância com meu pai, reflete naquilo que eu... da forma como eu cuido dos meus filhos, por exemplo. Então, se o meu pai me bateu muito quando criança, então, bom, eu sou um ser que tô aí no mundo, tô fazendo as coisas, entre aspas, certo, então, logo, isso tá correto. Isso pode ser muito deturpado, né? Porque, imagina, né? Então, se eu apanhei, se eu fui machucado, talvez eu tendo que machucar as pessoas perto a mim, faça sentido na minha cabeça. Isso pode ser profundamente péssimo, ruim para as pessoas que estão ao meu redor. Muito. Eu acho que eu sou pai, eu tenho uma filha de 10 meses maravilhosa, e uma das coisas que mais me transformou enquanto pai foi perceber que eu posso ser pai do jeito que eu quiser, que tem muitos jeitos bons de ser pai, e muitos jeitos ruins de ser pai também, viu? É uma coisa importante. Se a gente se apega menos ao estereótipo e fica mais sensível de... Primeiro, quem é essa pessoinha aqui na minha frente? O que ela precisa? Eu não vou partir de um conceito, vou partir da minha experiência. E essa experiência vai fazer com que eu entenda quais são as necessidades e eu sei quais são as minhas prioridades enquanto pai. E a partir disso, uma boa parte, gente, é testar. Não é saber e simplesmente fazer. É ver o quanto aquilo compensa
tanto pra gente, e agora quando falando de uma interação, pra outra pessoa que tá ali, no caso, no meu colo, inclusive, né? E ter essa perspectiva de que não existe uma resposta certa, que por mais que a gente tenha referências do que fazer enquanto pai, coisas que a gente já sabe que são prejudiciais e coisas que a gente já sabe que ajudam, dentro disso tem uma variedade tão grande onde a gente pode se encontrar e não simplesmente seguir referências do que eu devo fazer. Isso é uma coisa muito importante, gente. Legal. O devo não é algo associado a valores. É algo associado, muitas vezes, à culpa. E uma culpa, muitas vezes, genérica. Não tem, pressão social, mas é exatamente quem está te pressionando para aquilo ali especificamente. E mais, assim, mesmo com essa pressão, o que você vai fazer com essa pressão? Você não precisa necessariamente atender a essa pressão. A gente pode escolher ativamente ir contra ela. Isso é outra coisa importante quando a gente fala de valores. A gente está falando necessariamente de escolhas relativamente livres. Quando diz relativamente livre, a gente está falando de uma situação onde há possibilidade de variação comportamental ali. Não que não haja influências externas, pelo amor de Deus, né? 2024, eu acho que a gente pode pular essa conversa. Mas dado todas essas influências externas, ainda assim a gente tem um potencial de variabilidade comportamental, dado o repertório, dado o ambiente, que pode fazer com que a gente vá mudando ao longo do tempo de maneiras talvez não previsíveis. Kainan, isso aqui pode esclarecer muita coisa, porque você falou um termo muito importante que geralmente a gente encontra na clínica, a gente encontra isso nas conversas ao nosso redor, que é o tal do devo. Não, é o que eu devo fazer. Talvez isso aqui é uma divisão muito clara entre aquilo que a gente está conversando sobre os nossos valores e essas exigências que a cultura impõe. Queria que você versasse um pouco sobre isso. Quando um indivíduo está alinhado, o seu comportamento está muito alinhado com o devo, quais são as implicações disso? Porque eu acho que tem uma relação íntima com a saúde mental. O que você poderia dizer? Onde a gente poderia ver um indivíduo talvez até adoecendo por conta dessa exigência, talvez muitas vezes interna, né? E também externa, essas influências desse devo. Perfeito. E as implicações na saúde mental. Eu queria fazer uma pergunta que eu vou aproveitar e emendar na do João, porque eu acho que elas se comunicam. Que é, além disso que o João pontuou, eu fico pensando, as pessoas geralmente, assim, na sua maioria, elas vivem de acordo com seus valores? A gente tem essa informação ou não? Se der pra juntar essas duas coisas. Assim, eu diria que, em geral, não muito. E acho que os dados vão mostrar que, em geral, não muito mesmo. Porque acho que tem uma diferença importante aqui que a gente não fez ainda, que é a gente pode fazer coisas que fazem a gente se sentir bem, e a gente pode fazer coisas que não só fazem a gente se sentir bem, aquela sensação gostosinha, mas que, de fato, motivam a gente, que, de fato, nutrem a gente. O jeito que eu faço essa diferença tem algumas coisas que a gente faz que produzem prazer, mas é um prazer mais fast food. Então, aquele prazer que é gostoso, intenso, mas ele se esvai pelos dedos. Ele não tem os nutrientes necessários pra gente. Então, por exemplo, ver TV pode ser uma coisa muito passiva, fácil, e a gente pode ver coisas incríveis, ouvir coisas incríveis, mas, como diria o Skinner, tudo que foi reforçado foi ver, ouvir, assistir, um comportamento totalmente passivo. Quando a gente fala de valor, a gente fala de comportamento que faz a gente se sentir vivo. E o exemplo que eu dei, que também não foi combinado, foi justamente ver TV que me fez sentir extremamente vivo. De uma maneira que, olhando a topografia, talvez não fosse óbvio. Mas o que estava sendo nutrido ali, para mim, no caso, era autocuidado. Eu preciso ter mais tempo para mim, para que eu possa ver meus interesses e de uma maneira que eu, enfim, me cuide também. Então, eu acho que se a gente prioriza muito o efeito do prazer em relação ao efeito do significado, a gente tem uma vida que, por mais que a gente se sinta bem, a gente não tem uma estabilidade ao longo do tempo, aquilo se esvai, e a gente está constantemente buscando coisas que façam com que a gente se sinta bem. E aí, indo pro lado do devo, muitas vezes não só eu faço para me sentir bem, mas pior ainda, eu faço para não me sentir mal. Uhum. Aí, meu camarada, aí ferrou. Porque aí eu tô constantemente fugindo de algo que tá constantemente me perseguindo. E dá um exemplo disso. Perfeito, claro. Então, vamos supor que eu viva em um ambiente onde valoriza-se muito relacionamentos monogâmicos e casamento especificamente. Se eu tô num contexto no qual eu acho que vou pegar o exemplo feminino porque é a população que acho que vai sofrer mais pressão sobre essa variável, que é, se eu tô nesse ambiente, eu sou uma mulher solteira, eu vou sair com as minhas amigas, sendo que todas elas namoram?
eu não me sinto bem, me sinto deslocada. Na hora da foto ali, eu não sei o que eu faço. Quando eu chego no restaurante, o gerente pergunta, só para uma pessoa, você tá sozinho? São várias pequenas coisinhas que vão incomodando, a ponto de, putz, talvez seja melhor eu nem sair. Talvez eu esteja incomodando elas. Não necessariamente que eu incomode minhas amigas, mas que só a sensação já seja o suficiente para eu me afastar. Aí eu deixo de ver minhas amigas, aí eu não tô me sentindo muito bem com o meu corpo também, eu não vou pra academia, aí eu não tô me sentindo tão bem também, no sentido de autoconfiança, então eu não consigo trabalhar tão bem. E aí eu tô constantemente buscando por reafirmações. Então eu vou naquele relacionamento onde a pessoa diz que eu sou maravilhosa, perfeita, incrível. Mas isso não necessariamente, é verdade, é difícil a gente parar pra pensar isso, talvez não seja verdade. E dois, aquilo de fato muda de uma maneira relativamente estável o jeito que eu me sinto a meu respeito, ou uma coisa que na hora enche o meu ego, mas aquilo claramente se esvai em seguida. Então, fazendo essa analogia de nutrição, a gente tem que ter algo que ao longo do tempo vá, de fato, sendo construtivo e produtivo para a vida daquela pessoa. Legal. Olha só, isso aqui tem uma relação, você fala que os nossos valores, eles influenciam os nossos comportamentos, né? Eles, pelo menos em alguma parte, guiam o nosso comportamento. E eu fico pensando aqui vários outros comportamentos que podem existir. Por exemplo, você falou de ir ou não para academia, né? De você cuidar ou não da sua alimentação. E aí, pensa no ponto de vista de saúde como um todo. Ou será que eu vou estudar hoje ou não, né? Ou seja, o quão importante aquilo é. Como é que esses valores eles poderiam ajudar, ou pelo menos a definição desses valores, a clarificação desses valores, poderia ajudar as pessoas a criar um hábito, ou a melhorar a sua própria saúde, ou a melhorar algum componente da sua vida? Como é que a gente poderia começar a pensar sobre isso para, enfim, como é que a gente podia contribuir para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que boa parte do meu trabalho em terapia, acho que talvez seja um pouco contraintuitivo, talvez não seja tão óbvio pensar, mas frequentemente o papo com meus pacientes isso realmente é importante para você? Será que isso realmente importa? Pegando o exemplo até da academia, assim, você tá indo pra academia por saúde mesmo? Tipo, olha pra minha cara e diz que é por saúde. Ou porque eu devo. É porque eu devo. E devo, gente, veja como isso tende a não motivar ao longo do tempo. A gente inventa desculpas, a gente... Bom, eu tenho outras coisas que eu devo fazer também, eu vou só colocar uma competição de devos, eu devo estudar. Eu tô aqui estudando, não tô indo pra academia, mas tô estudando, veja, olha só. Aí eu faço aquela contabilidade moral, assim, pra que eu me sinta bem e saia bonito na foto no final das contas. Então, saber por que a gente faz as coisas de uma maneira bem genuína e honesta é muito, muito importante. E, gente, tudo bem ir para a academia por estética. Tá tudo certo. Não é errado ir para a academia por estética. Eu estou priorizando que eu me sinta bem em relação à minha aparência. Isso não é errado em si. Então, todos os valores que a gente está falando, isso é uma coisa muito importante até para terapeutas. A gente tem que a gente tem que conseguir advogar a favor de qualquer um dos valores. Tudo que motiva as pessoas não pode ser completamente alienígena a nós, terapeutas. Porque se eu não entendo por que uma coisa motiva um paciente, eu necessariamente tô calculando errado aqui o que faz com que uma paciente se comporte daquele jeito. Então, sempre nas primeiras sessões com nossos pacientes, eu sempre busco ser o mais aberto e não julgamentoso possível de me explica por que aquilo é importante pra você. Mesmo que seja esquisito, mesmo que inclusive dê vergonha. Ou fala. Porque se você não falar, aquela variável vai estar operando de qualquer forma e eu vou estar cego a ela. Eu vou atribuir a outras variáveis que vão me tornar um terapeuta pior, assim, simplesmente porque eu não estou conseguindo prever ali o comportamento do meu paciente. Então, primeiro, permitindo que ele valorize qualquer valor e que ele expresse aquele valor de qualquer forma, é o jeito mais seguro de eu ter mais acesso à informação dos meus pacientes e que eles se sintam mais conectados de verdade a mim. Mas que, uma coisa importante, não que isso não traga consequências negativas para a vida das pessoas. Então, voltando, por exemplo, da academia. Alguém pode estar indo para academia por saúde, por estética, por desafio, por autocuidado, por qualquer motivo, mas ainda assim, ela pode estar fazendo isso de um jeito que prejudique ela. Pode ter uma distorção de imagem, pode ter uma purgação ali, pode ter várias coisas. Ainda assim, isso pode produzir efeitos positivos também. Então, não é binário. A gente pode produzir coisas muito positivas e muito negativas por motivos ótimos ou por péssimos motivos. Ou seja, tudo pode acontecer, né? Agora, quando você falou de ajudar
o paciente a identificar os seus valores e essa abertura de não tem valores certos, não tem valores errados. Como que se lida com uma pessoa que ela tem múltiplos valores e que talvez eles, de alguma forma, concorram entre si na sua expressão? Então, por exemplo, eu quero ser um bom pai, então... Que tipo de pai? Isso, na minha concepção de bom pai, se envolve tempo de qualidade e quantidade de tempo com os filhos. Mas eu também sou alguém que valoriza muito o aprender. Eu sou viciado em aprender coisas novas, em aprofundar coisas que eu já sei. Então eu preciso de tempo para estar com os filhos, eu preciso de tempo para estudar. Eu valorizo a saúde, então eu preciso de tempo para me exercitar. Eu valorizo demais um hobby que eu tenho, que é tocar guitarra, ensaiar com a minha banda e tal. E o que eu começo a ver aqui, né? Eu tenho aqui pelo menos 4 valores, eu nem falei todos, eu poderia falar de casamento, eu poderia falar, sei lá, de outras coisas, que quanto mais eu me dedico a um, necessariamente menos eu me dedico a outro, assim, né? Então, se eu resolver botar, sei lá, muitas e muitas fichas na prática da guitarra, eu vou deixar de ser alguém que estuda psicologia com afinco, eu vou talvez ser menos presente com meus filhos. Se eu ficar muito presente com meus filhos, eu vou perder no resto. Como é que costuma ser esse balanço, se é que se deve fazer, se deve buscar, quando a pessoa tem várias coisas que são importantes para ela, assim? Olha, esse é o dilema da humanidade, assim. Não sei se alguém conseguiu descobrir ainda como resolve, digamos assim, isso. Mas acho que alguns princípios a gente pode levar em consideração, acho que em todos os casos, eu diria. Um deles se eu aposto muitas fichas ou em uma área valorosa ou em um valor específico, é arriscado. Assim como um portfólio de investimentos que é muito concentrado em ações ou muito concentrado em renda fixa, acontece uma coisa nessa área que dá errado, assim, quase tudo vai por água abaixo, assim. Então, um exemplo muito, muito comum é pessoas que viveram... Homens, principalmente, que é entre nós, que vivem a vida em função do trabalho, acorda é trabalho, até a hora de dormir é trabalho, e aí, por algum motivo, ou a pessoa é demitida, ou enfim, acontece alguma coisa negativa no trabalho, a vida inteira da pessoa tá dando errado, assim. É tudo que tá dando errado, não é uma partezinha da vida dela. Por mais que ela seja uma parte importante, se a gente concentra demais nossa saúde mental em poucas coisas, em poucas áreas, a gente tá mais sujeito a ruína, digamos assim, né? Então, do mesmo jeito que a gente precisa diversificar investimento de dinheiro, a gente talvez devesse... Existem estudos que mostram isso, assim, pessoas que, digamos, diversificam em valores, são mais saudáveis mentalmente? Que eu conheça, sinceramente, não, mas a gente tem exemplos de pessoas que são muito focadas que têm efeitos negativos, isso sim. Tá. Mas a parte positiva, até onde eu saiba, não. Tá. É lógico a gente assumir que sim. É mas bem plausível, né? Indo para o outro extremo, até pensando a analogia com investimento, se eu tenho, ao invés de um portfólio diversificado, eu tenho um portfólio extremamente diversificado, onde tem 1% de cada ativo, como é que eu vou ter uma grande subida no meu portfólio? Eu não vou ter, assim, porque não vai tudo subir ao mesmo tempo. Então, eu não posso também espalhar demais a ponto de eu nem conseguir saber na prática o que é importante para mim. Se tudo é importante pra gente, nada é importante pra gente. Certo, mas tem um lance nos investimentos, e a galera que manja muito disso fala o seguinte: a melhor aplicação, além da diversificação da carteira, vamos dizer o seguinte, é o tempo. É o tempo que vai mudar ali a história como um todo. Como é que essa parte do tempo? Porque a gente tá numa cultura de pressa, a gente quer pra ontem as coisas, cara. E eu vejo muito isso quando o paciente chega pra gente, né? Ou seja, eu quero resolver o meu problema agora, ou seja, eu quero perder 10 quilos em um mês e ser saudável rapidamente. Qual é o papel do tempo nisso tudo, cara? Acho que é muito importante. Acho que primeiro, uma coisa muito importante, gente. Valores não são óbvios. Não é óbvio qual é nosso valor de uma maneira que a gente consiga ter uma previsibilidade de que ele vai durar por muito tempo. Não é óbvio. Porque eles mudam naturalmente, tá tudo certo eles mudarem. A pessoa que você era há 10 anos atrás é muito diferente da pessoa que você é hoje. E se a gente perguntar pra você, daqui a 10 anos, como é que vai ser seus valores? Eu tô imaginando que você vai falar, acho que não vai mudar tanto quanto nos últimos 10 anos, mas a verdade é que vai. Então, a gente tem uma pouca capacidade de estimar o quanto a gente vai mudar. Isso é importante a gente ter em mente. E a gente tá mudando muitas vezes porque a gente tá se adaptando ao ambiente que também muda. Então, por exemplo, eu sou pai há 10 meses. Autocuidado, responsabilidade,
disciplina, carinho, ganharam muita importância ultimamente. Muita importância. E outras coisas, como talvez desafio, diversão, tem diminuído. E tudo bem, a vida tá tendo outros sabores agora. Eu gosto do sabor do carinho, eu gosto do sabor da responsabilidade. Ela me traz coisas que são qualitativamente diferentes do que diversão traria, por exemplo. E diversão é pior? Tipo, não, eu valorizo muito diversão. E o ponto-chave na minha cabeça é entender ao longo do tempo que valores que estão presentes em diferentes coisas que a gente faz, que na verdade, de repente, a gente pode ver que... Nossa, pegando até seu exemplo, de tocar guitarra tem a ver com aprender também. Eu tô imaginando. Com então, certeza. você falou, são 2 valores, mas talvez tenha um pouco de aprendizado, talvez tenha um pouco de diversão, talvez tenha pertencimento à banda, por exemplo. Então, é uma coisa que você faz que já 3 valores estão atendidos ali. E as coisas que, em geral, são importantes pra gente, raramente estão associadas só a um valor. E se tá associada só a um valor, tende a não durar ao longo do tempo. Por exemplo, eu vou pra academia por causa da saúde. Bom, minha saúde tá ótima. Qual é a minha motivação pra cuidar da minha saúde? Daqui a 50 anos vou ter problema? Bom. Dificilmente isso vai me motivar, né? Mas isso vai depender um pouco da sua história também. Exemplo, saúde. Eu faço atividade física regular ao longo dos últimos anos e o meu valor, ou seja, os motivos pelos quais eu encontrei, principalmente o start de começar a fazer atividade física, foi pro histórico da minha família. Ou seja, você tem um monte de gente lá com que morreu de câncer, tem um monte de gente que tem problemas cardiovasculares, obesidade, diabetes, enfim, tem um monte de problema lá que eu disse assim, peraí, eu vou ter que me distanciar um pouco disso. Então, uma das formas de fazer isso é eu encontrar que a saúde é importante, logo, vou manter uma prática de atividade física. E quando não tenho motivação, aquela vontade de fazer, que dificilmente eu tenho, né? Eu não tenho, hoje vou pra academia. Não existe isso. Eu lembro, peraí, calma, tem coisas importantes aqui que vão me trazer um melhor bem-estar e um resultado e vão me afastar um pouco desses estímulos aversivos aqui. Então, faz um pouco de sentido isso? Ou seja, a gente entender que aquilo é importante também de uma maneira... Bom, isso não é tão bom pra mim. Sim. E acho que tem outras variáveis que podem modular isso. Então, você falou que você tem uma filha. Eu tô imaginando que o nascimento da sua filha tem influenciado pelo menos um pouco do quanto você se dedica a isso, assim. Talvez não no começo, cá entre nós, nos últimos 10 meses, não tenha sido a pessoa mais ativa do mundo, assim. Mas simplesmente agora, por uma questão de concorrência entre cuidar dela e fazer... E cuidar de mim, né, na prática. Legal. Mas enfim, eu diria que sim. Legal, bacana. Eu queria entender uma coisa. Talvez 2, assim. A pessoa que tá assistindo a gente em casa, que ela eventualmente não faz uma terapia, eventualmente não tem nem condições financeiras de fazer uma terapia, ou não quer fazer uma terapia. Disso eu queria fazer 2 perguntas. A primeira delas é, como que essa pessoa ela consegue começar a identificar os seus próprios valores? Então, alguma dica, algumas sugestões, não sei. E, além disso, uma vez que ela identifica os valores, provavelmente ela começa a perceber que ela faz coisas que talvez ela nem devesse fazer, porque não estão muito alinhadas com nenhum desses valores. Talvez por aquele prazer imediato, né? Então, ela, sei lá, quer ser saudável, mas come porcaria o tempo todo, né? E quão difícil é fazer esse alinhamento de rota, assim, sabe? Então, acho que são 2 perguntas em uma. Assim, muito difícil. Eu acho que a gente tem alguns princípios para pensar. Um deles é pensar as pessoas que a gente admira. As pessoas que a gente admira, em geral, são pessoas que compartilham valores que a gente tem em comum. Então, valores tem a ver com identificar o que é importante pra gente, expressar através das nossas ações, e um dos produtos disso é, em geral, uma admiração maior, uma admiração própria maior. E se a gente pensa por que a gente admira as pessoas, o que não é óbvio, eu tô falando isso porque eu tô imaginando que você vai falar algum guitarrista, eu te conheço, você vai falar algum guitarrista que você admira. Por que você admira esse guitarrista? Inclusive, quem que é? O Ozzy? O Ozzy não é guitarrista, Kainan. Tô sabendo legal, hein? Tô sabendo legal. Cara, eu acho que admiro alguns.
talvez a gente pudesse pegar que foi um divisor de águas, que foi o Jimi Hendrix, assim. Então, ele simplesmente transformou a tocabilidade do instrumento, mostrou que havia formas de tocar que as pessoas nem sabiam que dava pra fazer, assim, sabe? E uma coisa que eu valorizo, cara, talvez, acima de tudo, talvez até, que é esforço, assim. Né? Ele nunca foi o gênio que brotou. Ele passava 10 horas por dia ali praticando. Tem relato de ele dormir em cima do instrumento, assim, que tipo de ele simplesmente apagar em cima da guitarra de tanto tempo praticando. E se você for ver, isso é compatível com várias coisas da minha vida, não de guitarrista, né? Da minha vida profissional, de dedicação, de esforço. E é interessante você falar isso, porque eu tenho uma característica que é difícil eu me emocionar, assim, né? Tipo, eu não choro vendo um comercial de margarina, né? É bem difícil, assim. E o que quase sempre me emociona, se não for sempre, são coisas de alto desempenho. Então, por exemplo, se eu vejo um Cirque du Soleil, eu me emociono por saber a complexidade que é. Recentemente eu assisti um show de drift, de carros de drift, né? Que os motoristas ficam derrapando e empinando e pulando com o carro, e o carro anda sozinho, o carro quase capota, né? E eu fico imaginando quantas vezes esse cara treinou isso, quantas vezes ele detonou com o carro tentando fazer a coisa perfeita e agora ele faz. Então, certamente é algo que isso afeta várias áreas da vida, né? Então, por exemplo, no INPBE, no Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, isso acaba sendo uma coisa que que o João, que o Wesley, todos nós valorizamos. É muito claro quanto que pessoas que têm essa característica de esforço são admiradas por nós e crescem rápido dentro da empresa, né? Dobra salário e sobe posição e não sei o quê. Enquanto que pessoas que talvez sejam um pouco mais... Qual a palavra, João? Desmotivadas, não menos interessadas. Menos talvez. interessadas, menos dedicadas, rapidamente saem do nosso radar, assim. Então você vê que atravessa várias coisas. Perfeito. E quando você me Agora, descreve... eu nem sei como eu identifiquei isso. Aqui foi você fazendo uma pergunta, né? Exato. E aí, por exemplo, eu no consultório eu caminharia. Isso tem mais a ver, de repente, com competência ou tem mais a ver com dedicação? Entende? Aqui a gente tá refinando. Aí o trabalho é pensar em vários exemplos. Provavelmente, né? as duas coisas. Provavelmente as duas coisas. Talvez uma mais do que outra, se a gente parar pra pensar. Mas enfim, acho também que você valoriza muito essas duas coisas. Perfeito. De maneira geral. Quando você vai, de repente, ver... Por exemplo, quando eu vou ver um jogo do Palmeiras, um gol bonito pra mim... Tem a estética do gol, mas é muito sobre competência também. Sobre como aquele jogador parece que tá jogando com crianças, assim, e são jogadores profissionais de alto nível que simplesmente estão muito, muito, muito abaixo do desempenho desse jogador que fez o gol, assim. Então, aquilo emociona de um jeito rápido, imediato, intenso. Muitas coisas que são importantes pra gente, às vezes tem esse efeito de vir de uma vez, assim, e sem a gente, às vezes, conseguir colocar o dedo de por que aquilo é importante pra gente. Então tá, aí eu identifiquei que dedicação e esforço e competência são coisas muito importantes pra mim. Agora, imagina que eu olho pra mim e eu não tô dedicado, eu não tô esforçado, nem profissionalmente, nem na guitarra, ou que eu não tô aplicando isso como sócio da minha empresa. E aí? Perfeito. Então, esse é o ponto-chave, assim, porque agora então eu tô identificando que eu valorizo uma coisa que me falta. Então eu estou me devendo. A culpa acho que vem daí, né? Quando a gente sente que a gente tá se devendo algo. Quando a gente sente que as pessoas estão julgando a gente, aí talvez seja mais vergonha. E se é vergonha, não necessariamente os valores do meu grupo são os meus valores. Mas em geral, quando a gente tá falando de culpa, a gente tá pensando, poxa, eu tô me devendo isso. Então se você tá se devendo isso, o único jeito de você parar de se dever é pagar a sua dívida. Não tem milagre, não tem jeito. A questão é, eu posso pagar essa dívida do jeito que eu quiser. Eu posso me forçar. Se eu for uma pessoa muito rígida, eu vou me achar uma pessoa horrorosa por estar me devendo e vou querer pagar tudo à vista, em espécie. E nem sempre, digamos assim, a gente tem o recurso mental, psicológico para conseguir fazer aquilo. Então, eu consigo me dedicar, virar o João da noite pro dia, que se dedica... Não sei. Então vamos com calma, a gente vai pagando essa dívida e essa dívida pode vir com a moeda, a espécie que você quiser. Pode ser no trabalho? Pode.
Mas, primeiro, dentro do trabalho tem 1000 coisas diferentes que você faz, que dá pra se dedicar bem mais a umas do que outras, pensando em repertório, pensando em prioridades. E eu posso pagar isso em outros lugares. Se é muito difícil no trabalho, será que eu consigo me ver uma pessoa dedicada e competente enquanto pai? Eu consigo ver uma pessoa dedicada e competente enquanto um lutador? Eu sei que você faz luta, por exemplo. Eu consigo ver isso quando eu tô, cara, plantando coisas no jardim, assim. De dedicação, de ver aquilo crescer, de nutrir. Então, essa parte do tempo que o João falou é muito, muito importante. Agora, cara, e tem um componente de motivação aí que você tá dizendo. Mas eu entendo que deva ter um componente de habilidades. Exatamente. Por exemplo, eu quero me dedicar, mas talvez eu precise aprender mais sobre gestão de tempo, eu precise saber organizar minha agenda, eu precise aprender a tirar distratores, porque eu nem sabia que ficar com o celular do meu lado me atrapalharia. Tem várias habilidades extras aí. Exato, né? Exato. Então, quando a gente fala de valores, é o componente motivação, mas é isso, é uma parte de um todo muito maior. Tem variáveis extrínsecas, por exemplo. Então, seu salário é horroroso. Eu não sou a pessoa mais dedicada no trabalho. Talvez o salário esteja pesando. Talvez seja isso, assim. Então, é entender dentro do contexto como um todo, assim. Se a gente ficar muito focado na gente mesmo, só nossos valores, a gente perde um pouco o contexto de por que eu tô assim de uma maneira geral, né? E a questão tempo, e você fala assim, putz, mas a gente poderia começar a pensar uma pessoa que a gente admira, né? Então imagina lá, o Jean tocando guitarra, ele olha para os vídeos do Jimi Hendrix fazendo coisas maravilhosas com a guitarra. Só claro, o Jean talvez não observou um background gigantesco do Jimi Hendrix. Isso. Ele vai ter que ler a história do Jimi Hendrix, entender que o cara estava dormindo em cima da guitarra de tanto esforço que ele fez. E o Jean precisa entender que tem uma questão de tempo ali, entre o primeiro acorde que o Jimi Hendrix fez até uma performance gigantesca se não me engano, ele estava em Woodstock também. Acho que tocou no Woodstock, né? Então imagina, né? Quando a gente está olhando uma pessoa que a gente admira, a gente está se comparando. Você fala de um termo que é culpa, né? Putz, mas aquele cara que chutou aquela bola, fez aquele gol maravilhoso, ele tem um repertório gigantesco. E o cuidado, talvez, que as pessoas precisam ter é essa comparação. Dizer assim, peraí, então quanto tempo vai levar para eu chegar a esse nível? Exato. Será que eu vou chegar a esse nível? Será que eu preciso chegar no nível do Jimi Hendrix? Será que vale a pena? Exato. E aí eu fico preocupado muitas vezes que as pessoas geram talvez uma pressão muito grande em cima delas em querer isso muito rápido. Ou acreditar que talvez elas possam até superar aquela pessoa, né? Exato. Então, eu acho que esse componente de valor acho que também está alinhado com esse componente tempo e performance mesmo, né? Perfeito, faz todo sentido. João, essa tua fala me lembrou de uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, que é o seguinte: você precisa escolher na vida 1, 2 coisas para ser excelente, algumas coisas para ser mediano e algumas para ser um completo incompetente. Assim. Necessariamente. Necessariamente, assim. Eu lembro quando eu comecei a me interessar por café. Né? Eu lembro disso. Lembro disso, né? E eu ganhei de presente um curso Era um curso introdutório, né? A café, tipos de grãos, café bom, café ruim. Eu fiz esse curso, gostei bastante. Bem introdutório. Basicamente, eu aprendi a identificar grãos bons de grãos ruins para comprar, blá, blá, blá. E tinham mais, sei lá, 3 cursos avançados, 1, 2, 3, assim. E eu não quis fazer. Aquele conhecimento era o suficiente para mim, assim. A guitarra é algo que eu quero evoluir cada vez mais, mas que eu já tô num nível, tipo... Que eu tô bem satisfeito, assim. Eu basicamente toco qualquer música que a minha banda quiser tocar, sem ser aquelas coisas, né, de malabarismo, assim, de velocidade 1000. Só que eu acho que a gente vive hoje numa sociedade que é bem difícil as pessoas aceitarem os limites da sua... Né? Por exemplo, se você for no YouTube, você vai achar uma criança de 8 anos de idade que toca guitarra muito melhor do que eu. Se você vai no YouTube, você vai achar alguém que... entende de café muito mais do que eu. Se você for no YouTube, você vai encontrar alguém que tem um podcast com mais views do que o meu. E se você for olhar, sei lá, não sei o quê, você vai encontrar milhares de pessoas que ganham mais dinheiro do que eu. Então, assim, dependendo do como você olha para as coisas, você se sente um completo incompetente, né? Porque sempre tem alguém melhor que você em alguma coisa. Então, acho que é importante saber olhar e falar assim, não, tá, isso aqui eu tô disposto a ir até aqui, a pagar este preço.
a gastar este tempo de vida nisso aqui. Eu acho que o foco são os benefícios, né? O que eu ganho com isso, né? Então, isso me gera prazer, me gera essa satisfação, eu tô com os meus amigos. Eu acho que é meio que por aí, né? É isso em relação ao custo. Certo. E o custo envolve não só o esforço que você vai colocar ali, o tempo dedicado, mas é o custo de oportunidade, o tempo que você não tá gastando em qualquer outra coisa que também é importante pra você. Então, quando o Jean tá lá melhorando, praticando guitarra, você tá deixando de estar com sua família, você tá deixando de estudar, você tá deixando de estar com... Enfim. Atendendo um paciente, tô deixando de dormir, tô deixando de um monte de coisa. Exato. E isso tem que compensar pra você. Por mais que a gente perceba que tem pessoas incríveis e maravilhosas, se eu só vou me congratular, só vou ficar feliz comigo mesmo se eu for melhor que esse camaradinha de 8 anos do YouTube, eu tô ferrado, assim. Porque, e, primeiro, isso me afasta completamente da minha experiência, porque eu tenho minha experiência e eu tô sempre olhando aqui como é que tá a vida ali do outro. E eu tô, primeiro, imaginando que se eu for mais competente, eu vou ter um prazer que é linear. Quanto mais competência, mais prazer. E não é assim. Eu tô imaginando que as vezes que você mais se divertiu com guitarra, não necessariamente foi a vez que você foi mais competente do que outras pessoas. Talvez tenha a ver com a música, com o ambiente, com o contexto. Tô errado? Perfeito, não, perfeito. Com a sinergia da banda. E mesmo que competência seja importante pra ti. Claro. Talvez se você cometesse um erro muito grave, talvez tivesse atrapalhado a experiência ali. Né? Eu queria voltar não, mas só seguir um fio aqui, porque a gente falou assim, pô, mas como é que o nosso ouvinte, ele vai conseguir clarificar isso um pouco mais na vida dele? Eu fico imaginando a cabeça das pessoas, putz, mas como é que eu vou descobrir os meus valores? Você falou, primeira orientação é olhar uma pessoa que você admira. Qual seria um segundo passo aqui, cara? Eu sei que você talvez seja resistente a isso, mas eu queria exercitar esse componente que pode ajudar muita gente aqui. Claro. Então, pensar na pessoa que você admira e por que você admira aquela pessoa, e aí transformar isso em uma linguagem de valores. Então, ele foi o maior guitarrista de todos os tempos. Tá, mas por que ser o maior guitarrista de todos os tempos é algo valoroso pra mim? Aí o Jean respondeu, tem a ver com dedicação e competência. Tá. E aí a gente vai testar isso em vários ambientes diferentes, porque a dedicação e competência, se tiver estritamente restrito à guitarra, a gente vai dizer que não sei se isso é um valor, porque é muito contextualmente específico. Você precisa admirar isso em outros contextos. Alguém que cozinha bem, alguém que dirige bem, alguém que trabalha na clínica de um jeito bem, uma pesquisa bem... Várias dessas coisas, acho que eu admiro competência mesmo e não eu admiro essa pessoa ou admiro essa característica especificamente nesse contexto. Então, tem que estar vendo isso de maneira geral. Um dos jeitos de fazer isso tem um baralho de cartas de valores que tem vários valores e, a partir disso, tem vários jeitos que você pode fazer, basicamente, para chegando e reduzindo aos valores mais importantes. Eu vou deixar disponível para vocês um QR Code que tem uma versão disso digital online. E aí eu quase peço desculpas a quem for acessar isso agora, que é essa versão que eu usei pro meu doutorado, que é a versão mais feia e horrorosa que você pode imaginar, mas ela funciona, tá? Perfeito. Se vocês acessarem, vai funcionar. Você que construiu esse baralho? Eu construí. Legal. Você pode explicar como funciona mais ou menos? Claro. Basicamente, são 48 valores e a partir disso, você tem sempre duas opções na tela. Ou um valor ou outro, que são aleatoriamente alocados ali, e aí você simplesmente escolhe, vamos supor que seja disciplina e diversão as duas opções. Eu prefiro viver uma vida com muita disciplina e pouca diversão, ou prefiro viver com muita diversão e pouca disciplina? Mas depende, mas de maneira geral. Entre um e outro, se você tivesse uma arma na sua cabeça, o que você escolheria? Diversão. Eu me sinto muito culpado. Mas se você tivesse escolhido disciplina, você ia se sentir menos culpado? Ou... mas se eu olhar só pra culpa, talvez não seja o suficiente. Então, veja como a gente pode sofrer muito, uma escolha muito simples. A ideia é simplesmente você escolher entre um e outro, expressando o que é mais importante pra você e não o que deveria ser mais importante pra você. Importante. Fazendo isso, são várias e várias rodadas, e no final vão ter 3 valores. Esses são os 3 valores mais importantes. Isso o algoritmo vai selecionando lá. Ele vai dar um resultado. Vai dar um resultado. Esses são os 3 valores mais escolhidos por você. É tipo um mata-mata, basicamente. Assim, até chegar
a semifinal, a final, e aí são os valores mais importantes. Legal. Pelo jeito você gosta bastante de futebol. Gosto. Mas olha que legal. É interessante. E aí o que a pessoa poderia fazer com esses 3 valores? Perfeito. Eu fico imaginando assim, pô, ela guarda na cabeça, ela bota no bolso. O que ela poderia derivar disso? O que ela poderia pensar a partir de? Claro. Eu acho que a coisa que eu mais acho interessante é pensar em exceções. Primeira, vamos supor que disciplina seja importante pra mim. E, calma. Disciplina sempre foi algo importante pra mim, disciplina é algo que eu valorizo nos outros, é pensar sobre isso e ver, poxa, não é sempre, só de ver que não é sempre faz com que a gente tenha uma relação menos fusionada, menos inflexível com aquele valor, entender que eu estou escolhendo que aquilo seja importante e eu posso mudar de ideia e aquilo pode não acontecer em alguns momentos e tudo bem. Eu posso, em alguns momentos, deixar a disciplina completamente de lado porque é sexta-feira à noite, eu tô saindo com meus amigos. Isso não é sobre disciplina. Os meus amigos não vão gostar mais de mim se eu for o cara extremamente disciplinado no bar. Não é o contexto para isso. Então, saber ler contextos e ver... Poxa, eu posso viver uma vida com muito significado, mesmo que um dos valores mais importantes para mim não esteja por completo presente em algumas situações. Então, isso evita que a gente se complique à toa, basicamente. A gente cria coisas na nossa cabeça, cria justificativas do porquê que a gente deve fazer as coisas de um jeito que muitas vezes é para atender uma culpa nossa e não, de fato, porque aquilo realmente é algo importante. Então, é importante a gente ter essa relação não binária com nossos valores. Entender que é tudo uma questão de gradiente, certo? Aquilo compensa até certo ponto e depois deixa de compensar e tudo bem. Então, entendi quais são os meus valores, entendi que eles não são aplicados o tempo todo. Agora eu preciso entender como eu posso expressá-los. Expressá-los, o jeito que eu gosto de falar, expressar em termos de ação. A gente vai tem várias ações e ações podem estar ligadas a mais de um valor ou a um valor só. Eu vou pro médico, eu diria que basicamente por saúde, não tem nenhum outro motivo que me obrigue a ir no médico. Então, se eu tô indo por saúde, eu tô expressando um valor ali. Mas, idealmente, a gente vai achar um valor que tem alinhado várias ações, e aí é maravilhoso, porque eu posso ver aquilo de maneira mais flexível possível. Então, aprendizado. Você pode, assim, sua vida pode mudar da água pro vinho, você pode ficar tetraplégico, você pode se separar, mas isso ainda vai ser algo que pode ser importante para você. E você vai poder viver isso ainda de diferentes formas. Seja ouvindo podcast, seja vendo coisas na internet, seja lendo um livro, seja, enfim, praticando alguma coisa. Você pode ainda viver isso. Então, tem um valor que ele é muito, muito resistente a mudanças da vida. Ótimo, maravilhoso. Mas eu também posso ter vários valores associados a uma ação. Aí é maravilhoso, como a gente viu a guitarra, por exemplo. Uhum. Né? Então, a gente tem as palavras, a gente percebeu que elas não se aplicam a todas as situações, e ainda a gente tem que ter essa percepção de que ações refletem nossos valores e quais valores refletem as ações. Então, esse caminho todo tá traçado, maravilha. E aí, eu tenho que, primeiro, pensar por que isso realmente é importante para mim. Então, eu entendi de maneira geral, mas questionar a ponto de chegar a uma resposta que seja o suficiente. Aquele questionamento socrático que chega num ponto onde ele não consegue ser mais reduzido, né? Então, por que guitarra é importante pra ti? E aí você vai explicando, tem a ver com competência, disciplina. E, me sinto bem. Mas chega um ponto onde é isso, assim. Não tem um grande porquê. Eu só gosto. Só é legal, né? Só é legal. Qual é a melhor música? Qual é a melhor comida? Qual é a melhor profissão? São coisas que a gente não tem como ter uma resposta única. É o que o Aristóteles chamava de eudaimonia. Isso, é o que você pergunta o para quê, não tem um para X. Exato. Tipo, se encerra naquilo, né? Porque sim, porque é legal, porque eu porque quero. Porque eu escolhi. E em última instância, eu acho que a gente, pensando nas pesquisas de valores, a intencionalidade é algo muito importante. Eu escolho priorizar isso. E é uma aposta. Tudo é uma grande... Assim como investimento, no final é uma grande aposta. Assim. Se tu não tivesse certeza absoluta do que ia acontecer com o mercado, a gente concentrava 100% do nosso portfólio no que ia subir mais e pronto, tava resolvido, assim. Mas a gente não tem essa certeza se o casamento vai compensar tanto quanto o trabalho, Perfeito. quanto a diversão, quanto os amigos, enfim. Saber entender a charada é muito fácil depois que você sabe a resposta. Exatamente. Né? Agora, eu queria te perguntar uma coisa, assim, né? Então, você falou que o baralho de valores que você fez
você está usando no seu doutorado tem 48 valores, você trabalha bastante com a temática de valores como terapeuta, você já leu muita pesquisa sobre valores. Pensando nisso tudo, quais são os valores que, tipo, mais aparecem? Assim? Quais são as coisas que parecem ser mais importantes para as pessoas, assim? De uma maneira geral, isso eu estou partindo dos resultados da minha pesquisa e de outras pessoas também, mas alguns chamam a atenção. Um deles é liberdade. Liberdade enquanto valor é bem presente em diferentes culturas, inclusive em lugares onde se vive menos livremente. Isso, às vezes, é mais importante ainda do que em sociedades muito livres. O que é importante no sentido de que... Curioso, no sentido de que... Poxa, se eu tenho aquela demanda atendida, talvez aquilo seja menos importante para mim. Eu, às vezes, não valorize tanto aquilo. Eu não pare para apreciar a presença de algo. É aquele famoso... pessoas milionárias dizem que dinheiro não é importante, pessoas lindas dizem que beleza não é importante, é isso? Exato. Ou a gente não valoriza até perder, talvez seja um outro jeito de pensar nisso. A gente não conhece algo até conhecer a ausência daquela coisa na nossa vida. Então, com certeza, tem um ponto assim. Então, liberdade costuma aparecer bastante, lealdade também costuma aparecer bastante, junto também com pertencimento, e aí faz sentido, enquanto seres sociais que somos o tipo de macaquinho que não costuma ficar bem por longos períodos de tempo sozinho, a gente é feito para viver em sociedade, de certa forma. A gente tem uma demanda social que ela só é atendida ali quando a gente faz parte de um grupo. E essa lealdade, ela é em vários âmbitos, tipo no casamento, numa sociedade, no trabalho, nas famílias. A pergunta é lealdade. E aí a gente, enfim, para aí atribuir mais especificamente. Então, liberdade, lealdade... Lealdade, pertencimento aparece bastante. Intimidade aparece bastante também, o que também faz sentido socialmente. E aí também, partindo das pesquisas de felicidade, de fato o que faz a gente feliz são bons relacionamentos e relacionamento de qualidade. Então, se eu vou tempo de qualidade com meus filhos, não é só tempo. Então, imaginando que tem conexão, tem intimidade ali. Essa é uma parte muito importante, a gente sentir que tem pessoas que conhecem a gente de um jeito mais íntimo e a gente conhece as pessoas de um jeito mais íntimo também. Isso costuma aparecer. Costuma aparecer também questões ligadas a autocuidado, costuma aparecer. E aí eu tô imaginando que esteja faltando para as pessoas também que coloquem autocuidado ali. Então, boa parte do porquê que aquilo é importante, se a gente para pensar, qual é a utilidade daquele valor. E aí a gente pode partir de uma visão muito utilitarista, de que a gente faz as coisas simplesmente por benefícios e que não existe ideologia no final das contas, mas ainda assim a gente pode entender que se a gente valoriza certas coisas, esses valores vão orientar a gente a agir de certas maneiras que outros valores levariam a gente a agir de outras. Então, de novo, exemplo de se meu trabalho na clínica, se a coisa mais importante do mundo fosse responsabilidade, veja, não necessariamente todos os meus pacientes vão ter aquele valor como aquele mais importante naquele momento. Talvez alguns precisem muito de responsabilidade e talvez outros tenham tanta responsabilidade que eles precisam de outra coisa. Então, entender o que é importante pra gente também é muito importante no consultório. Porque muitas vezes a gente quer passar nossos valores pra cima dos nossos clientes, sendo que não é algo que eles valorizam ou não é o que eles precisam naquele momento. Certo? Eu tenho uma pergunta em relação a isso, porque você fala que os nossos valores, eles dão aí a ordem, eles dão as direções do nosso comportamento. O quanto que os nossos valores, ou melhor, deveriam ser, como eu posso dizer, consultados quando a gente precisa tomar uma decisão. Né? Porque geralmente quando a gente começa uma empresa, a primeira coisa que a gente faz lá, a gente senta, cria os nossa missão, valores, nossos objetivos, né? Mas os valores geralmente estão lá. E assim, uma coisa que eu acho muito importante em qualquer empresa, por exemplo, um valor que poderia ser direcionado, por exemplo, seria organização. Organização é uma coisa muito importante dentro de uma empresa. E quando a gente precisa tomar uma decisão, por exemplo, de quem a gente vai contratar, de quem a gente vai talvez retirar do grupo, esse valor é um componente importante para a tomada de decisão. O quanto que os valores deveriam ser consultados ou como deveriam ser consultados? Você tem uma forma de exemplificar isso para a gente? Porque uma coisa eu fiz lá a clarificação de valores, coloquei lá uma lista de valores no meu bolso, avalio isso dentro das minhas ações, mas como é que a gente poderia usar isso no nosso dia a dia? Talvez não sempre, porque eu não preciso consultar talvez os meus valores, se eu vou beber água ou não, né? Talvez sim, por conta da saúde, mas não geralmente eu vou fazer isso, não preciso, porque eu já automatizei isso. Mas quando tem uma decisão difícil, cara,
Como é que eu poderia resgatar isso? Como é que eu poderia fazer? Olha, você tá perguntando pra mim, eu vou falar o tempo todo, assim, né? Enfim, o meu viés é esse. Eu adoro esse tema, eu acho que o tempo todo você tem que estar consultando seus valores. Ou seja, eu tô o tempo todo avaliando e reconsiderando valores. Exato. Porque avaliar constantemente permite com que você não se desvie tanto do caminho, pelo menos não por tanto tempo. Você vai retornar ali para o caminho que você originalmente tinha traçado. E o exemplo que você tinha dado anteriormente foi sobre justamente dedicação. Pessoas aqui dentro que valorizam dedicação e de fato expressam através das ações, elas naturalmente vão ganhando prioridade no olhar de vocês, um carinho especial ali. Então, eu diria que meio que é mais reparar o que está acontecendo do que parar para considerar uma variável. Será que essa variável cabe aqui? Tipo, ela já está operando. Você vai escutar ela ou você vai priorizar outra coisa? E você pode priorizar outra coisa. É alguém que não é muito dedicado, não é muito disciplinado, mas é muito importante para a empresa por algum outro motivo. Eu devo escutar meus valores aqui ou talvez tenha algo mais relevante nesse momento que eu vou priorizar. Um ganho específico, um benefício tangível ali, imediato, em relação a construir significado e propósito e um senso de unidade, talvez, entre as pessoas aqui da empresa. Legal. Kainan, o que a gente poderia pensar em relação a... Assim, a gente já falou um pouco sobre saúde mental e os valores. Eu fico imaginando uma pessoa que talvez esteja com muita dificuldade de clarificar, de botar em prática. Acho que primeiro identificar e depois colocar em prática e gerar uma manutenção, criar um hábito de uma vida alinhada aos seus valores. Se o cara não está conseguindo organizar isso, cara, o que seria a recomendação para isso? Como é que o indivíduo poderia dar um passo? Principalmente para as pessoas que estão um pouco perdidas nesse assunto, assim, dizendo assim, bom, o Kainan veio aqui, falou um monte sobre a importância dos valores, mas eu estou ainda meio perdido. Como é que eu posso dar um passo adiante? Como é que eu posso clarificar, mesmo que eu não conseguir fazer isso sozinho? Teria um profissional que poderia ajudar? Qual o papel da psicoterapia na clarificação e na manutenção de uma vida alinhada aos seus valores? Eu acho que a psicoterapia, com certeza, acho que até onde eu saiba, a única coisa que, de fato, no longo prazo tende a trazer manutenção de uma vida com propósito e significado, pensando em cuidado de saúde mental, não que atividades ou até a espiritualidade de vida de uma maneira comunitária não possa produzir isso também, mas quando a gente está falando da vida individual, da própria pessoa, boa parte do trabalho primeiro, eu não estou conseguindo. Será que eu não estou conseguindo porque isso não é importante para mim? Certo. Eu estou forçando que isso seja importante. Eu quero que isso seja importante, mas isso não é importante e não tem muito o que fazer. Não dá para começar a gostar de uma comida que você não gosta ou que você deveria... Nossa, eu deveria amar espinafre, mas se você comer espinafre de todos os jeitos possíveis e ainda odeia, talvez não dê para você insistir no espinafre. Que benefícios eu posso ter de outros alimentos parecidos que, de repente, eu posso... ali ter o mesmo benefício. Então, eu vou variar a forma de expressar aquele valor. Então, saúde é importante para mim, agora estou expressando isso comendo outras coisas que não sejam espinafre, por exemplo. Exemplos muito simples, tá? Mas isso serve para exemplos super complexos também. Um trabalho que está menos alinhado com meus valores também, tende a ser algo que não vai ser sustentável no longo prazo, pelo menos não em termos de motivação. Talvez em termos de, reforçadores extrínsecos, de benefícios ali tangíveis, talvez com certeza vale a pena. Então, eu tiro da minha frente o que não é importante para mim, eu recalculo a rota para que eu consiga expressar aquele valor de outra maneira, e ainda agora sim eu estou vivendo esse valor, eu parei de insistir naquela topografia específica. Então, eu por exemplo, eu vou... empatia, eu vou me conectar com outras pessoas, eu vou valorizar a experiência do outro, mas, de repente, se eu tô fazendo isso em uma amizade, um relacionamento conjugal que tá me fazendo mal, que constantemente eu vejo que não é recíproco, talvez esse contexto não seja o melhor contexto para expressar esse valor. Eu preciso ativamente ir contra um valor que é importante para mim por conta de outras variáveis, outros valores, inclusive, que estão sendo, obviamente, dificultados ali por conta dessa relação desigual. Então, eu tiro da minha frente, eu recalculo a rota
E, obviamente, o caminho mais óbvio é eu reforço aqueles pontos que eu sei que eu deveria valorizar mais, eu deveria me dedicar mais àquilo, e eu tenho repertório, eu tenho condições ambientais que me permitem fazer isso. Sim. Enquanto eu não fizer isso, eu vou ficar me devendo. Legal. E um terapeuta que, por exemplo, não clarifica isso pro seu paciente? Porque eu fico imaginando que, Sim. Bom, eu fico imaginando, não, eu sei que isso não acontece, né? Muitas vezes. Ou seja, porque aqui a ideia desse projeto aqui, também é a gente abrir um pouco o consultório, é mostrar como as coisas acontecem, ou pelo menos como deveriam acontecer. E eu acho que isso ajuda as pessoas a tomarem uma decisão em optar, e quando escolhe um bom terapeuta. Eu fico imaginando, aqui nesse cenário, um paciente adentrando a um consultório de psicologia, e o que esse paciente, na hora de escolher seu terapeuta, precisa considerar no assunto que a gente está falando, né? Nessa clarificação, nesse plano de ação de como colocar os meus valores alinhados aos meus objetivos. O que um paciente que chega a um consultório, tanto presencialmente quanto na modalidade online, poderia esperar do terapeuta? Quais são as perguntas que o terapeuta deveria fazer? Qual é a forma que esse terapeuta iria se posicionar em relação a esses valores de vida? E em que momento isso aconteceria? Aconteceria já na primeira sessão, segunda, terceira? Imagina que o brasileiro ele não sabe muito bem como a psicoterapia funciona. E o papel e aquilo que o terapeuta deve fazer com a sua prática clínica. Ou seja, como é que a gente poderia esclarecer isso para que a nossa audiência tenha clareza que o terapeuta domine esse tipo de assunto e leve isso ao longo das sessões de psicoterapia? Olha, eu vou falar por mim, não vou falar por mais ninguém, mas o jeito, acho que mais natural de trabalhar valores em terapia é, no começo da terapia, a pessoa chega com sofrimento. Se ela chega com sofrimento, o caminho mais natural para a gente ir para valores é pensar por que isso é importante para você, que faz você sofrer. Então, exemplo mais bobinho do mundo. Depressão, a pessoa não tá conseguindo manter as relações dela como ela mantinha antes. Putz, eu tô super mal, eu não respondo meus amigos, eu olho meu WhatsApp, tem 412 mensagens não lidas, tem umas lidas que eu nem respondi, e agora já passou tempo, não consigo nem responder que eu não vou no aniversário faz 3 meses. Então a pessoa vai se enrolando, e chega um ponto onde, putz, eu preciso de ajuda profissional, vou buscar. E a pessoa vem pro consultório, e se eu vou do problema da pessoa imediatamente pra solução, sem passar por que aquilo é importante pra ela, por que estar distante dos seus amigos é algo ruim, por que ignorá-los é algo difícil, por que não estar afastado, estar isolado é algo difícil. Se eu não passo por isso, eu não olho para os motivos que vão motivar a pessoa a de fato se engajar ali quando estiver difícil. O dia que estiver chovendo e ela tiver um aniversário longe de casa, que ela tem que pegar um transporte público para ir até lá. São nesses momentos que, se eu for só com base no eu devo ir, se eu vou ser um amigo ruim se eu não for. Gente, vejam o quão fácil é a gente ficar preso no ruim e no bom nessa hora. Eu sou um amigo ruim? Não, mas eu fiz várias coisas que são boas pra esse amigo. E eu começo a fazer aqui uma contabilidade. Será que o saldo positivo ou negativo? É positivo. Se eu sou um bom amigo em geral, eu posso ser um amigo ruim agora. Então, aqui eu tô basicamente criando justificativas que me convençam de fazer o que eu já queria fazer de qualquer jeito, né? Por exemplo, ir para a terapia. Exato. Então, se um objetivo... Porque eu fico considerando aqui, porque a gente sabe que as pessoas param de fazer terapia. E talvez um dos motivos seja porque não está claro por que a pessoa faz, qual é o objetivo, o que ela vai fazer ali. Então, eu fico considerando aqui se isso ajudaria, e provavelmente ajuda, a pessoa a se motivar a manter-se num processo de psicoterapia. Ou seja, é importante que a pessoa que esteja fazendo terapia, ela entenda o porquê que ela está fazendo. Quais são os valores, quais são os objetivos. E isso faz parte de um modelo de psicologia clínica científica. Né? Quando a gente deixa lá o paciente solto, sem um objetivo claro, sem os seus valores claros, a probabilidade é que a pessoa não tenha motivação para continuar fazendo. Exato. Né? Principalmente num quadro de depressão, como você mesmo citou. Exato. E aí eu queria destacar um ponto muito importante. Muitas vezes a gente tem pacientes que têm um sofrimento muito grave, muito agudo, que a gente foca de a pessoa sair do negativo para o 0. Então, deixar de sofrer. Mas se o deixar de sofrer não está alinhado com os motivos pelos quais vou deixar de sofrer, no melhor cenário do mundo, eu sofro menos e tenho vazio na minha vida.
entende? A vida não é só deixar de sofrer, a terapia não é só pra deixar de sofrer, e sim pra se aproximar de uma vida com significado, com propósito, com calor, com tesão de viver, assim. Com uma fome que ela é saciada de vez em quando, mas ela continua ali. Então a pessoa continua ali com fome da vida, assim. Então a gente chama de motivação simbólica isso. Não é uma motivação associada ali a necessidades fisiológicas básicas, mas uma motivação subjetiva aqui alinhada aos nossos valores. E aí, então... E até vale falar isso, acho que eu comecei a me interessar por valores, acho que você nem sabe disso já, mas acho que foi atendendo pacientes DBT, que são pacientes que têm um sofrimento muito grave, aí principalmente pacientes borderline, com diversas tentativas de suicídio, abuso de substâncias, muitas vezes, relacionamentos muito conturbados, mas foi ver que essas pessoas com uma vida, muitas vezes, completamente caóticas, um sofrimento, assim, muito grande, diferentes áreas, histórias de vida super complicadas, mas que, mesmo assim, muitas delas se motivavam a continuar vivas. Elas tinham motivo para resistir à urgência de acabar com a própria vida, com a urgência de se matar. E ver isso foi muito marcante, assim, porque eu vi, cara, essa é a motivação dessas pessoas aqui. E mais, foi ver que pessoas também que são muito, muito diferentes de mim, muitas vezes, que têm histórias de vida muito, muito diferentes das minhas, tem muito a ver comigo em alguns aspectos específicos. Eu conseguia ver o mesmo valor ali, duas pessoas completamente diferentes, mas eu senti uma conexão muito, muito grande com esses pacientes, de uma maneira que não era óbvia, mas eu tendo a achar que se eu não estivesse olhando para os valores daquela pessoa que está motivando ela a ficar viva ali, acho que eu não teria me conectado tanto. Assim. Legal. Ou seja, os valores são a fundamentação daquilo que o indivíduo faz diariamente, inclusive se manter vivo. Então, eu vejo como são os pilares fundamentais. Kainan, aproveitando que o João entrou no campo da psicoterapia, como é que acontece lá dentro, como funciona quando os valores do paciente são muito diferentes dos valores do terapeuta? Então, por exemplo, imagina que você é um terapeuta, e eu sei que você totalmente contrário à desigualdade de gênero homem e mulher. Né? Você não acha que o homem é superior ou que a mulher deveria, sei lá, trabalhar menos ou ganhar menos, qualquer coisa nesse sentido, né? E aí imagina agora que você está atendendo um paciente que é profundamente machista. E que não é uma queixa dele, não é que ele vai lá e te diz, pô, eu sou machista, isso acaba atrapalhando minha vida, traz problemas nos meus alunos. Não, uma pessoa que claramente é machista, mas ela está em terapia por outra razão, assim. Como é que é isso, assim? Tipo... Eu sei que, por exemplo, né, nas últimas eleições para presidente da República, basicamente a gente teve ali 50% para cada candidato, né? Então, a gente teve ali uma divisão estatística que a chance de se encontrar alguém que é contrário a você politicamente também é grande, assim. Como é que funciona isso, assim, na prática, assim? Boa pergunta. Não é uma pergunta simples, né? Qual o lado político é o correto, né? Qual religião que é a melhor, né? Qual Deus que é o verdadeiro? Acho que fugindo um pouquinho, né, de categorizações assim. Pensando como terapeuta, e aí tô falando sobre mim, não sobre como as pessoas deveriam agir necessariamente, mas eu não vou colocar meus valores acima dos meus objetivos como terapeuta. Então, por mais que eu valorize igualdade, por mais que a injustiça me incomode bastante, se eu for de cara, na minha opinião, no machismo, eu acho que eu tendo a produzir muita resistência no paciente, pouco engajamento, porque não é isso que ele veio cuidar, ele veio cuidar do relacionamento ruim dele com a esposa. E mais, assim, eu consigo chegar nesse exato ponto indiretamente. Porque aqui eu tô assumindo uma coisa que eu acho que é um tanto quanto óbvia, que ser machista vai causar necessariamente problemas no seu casamento, pensando no casamento heterossexual aqui. Eu posso partir de várias situações diárias que vão acontecendo e, de repente, eu vou vendo, poxa, essa fala aqui, poxa, produziu tal efeito. Eu não tô falando da lógica da fala, mas o efeito que isso produz na pessoa que você ama. Tá mostrando pra ele ali as consequências do que ele faz. Exato, porque muitas vezes não, algumas vezes, isso pode estar associado a, poxa, eu quero cuidar da minha esposa, que é frágil, né? Minha esposa que é frágil, que não consegue fazer as coisas direito, eu vou lá como homem, eu cuido dela, olha só como eu sou incrível e maravilhoso. Mas, gente, eu vou
partir do pressuposto que isso vai incomodar a mulher ali. Não necessariamente vai incomodar, mas eu partindo do pressuposto, tendo a dúvida de que isso pode incomodar, se sentir desmerecido, se sentir tratado como alguém menor, alguém incapaz, alguém incompetente, com alguém que precisa de cuidado e não como alguém que precisa ser respeitado e admirado, mas que também precisa de cuidado. Eu não tô olhando pro jeito que a pessoa quer receber aquele carinho, eu tô olhando pro meu jeito de expressar aquele carinho. Se eu estou numa relação interpessoal, eu tenho que conseguir tomar a perspectiva do outro pelo olhar da própria pessoa, e não, eu no lugar daquela pessoa, o que eu gostaria. Isso é o jeito número 1 de causar, acho que, brigas em relacionamentos. Então, indiretamente, eu consigo acertar algo que vai estar operando ali como uma variável contribuindo para o sofrimento psicológico. Sem, às vezes, sequer mencionar a palavra machismo. Certo. Mas agora, se ele é um machista e isso não traz nenhuma relação com as queixas que ele tem, fica lá quieto. Por exemplo, ele é machista, mas o grande objetivo dele de terapia é parar de fumar. Você não abordaria isso? Olha, não necessariamente, Tá. mas eu tenho dificuldade de imaginar que isso não afeta em nada a vida da pessoa. Tá bom. Assim. Pode até ser, por exemplo, no sentido de eu sou o homem, eu tenho que ser forte, eu tenho que conseguir controlar meus instintos de querer fumar. Tá. Essa premissa, eu tendo a achar que vai produzir um pior resultado, porque ele não vai se planejar pra fazer o passo do tamanho que ele consegue, ele vai querer cortar de uma vez. Eu sou homem, meu avô conseguiu assim, um dia ele falou, quer saber, eu paro de fumar, no meio do cigarro, pisou ali, jogou fora. Bom pro seu avô, assim, mas os dados vão mostrar que, em geral, as coisas não acontecem desse jeito, assim. Tá tentando forçar uma concepção sobre você mesmo que não reflete, de fato, como a natureza do comportamento funciona, assim. Tá certo. Eu lembro de uma frase de uma pessoa mais antiga, uma pessoa muito próxima a mim, enfim, ele foi parar de fumar, ele falou o seguinte, a minha técnica de parar de fumar foi a seguinte, eu coloquei um maço de cigarro do bolso esquerdo, um maço de cigarro do bolso direito e um homem no meio. Esse foi o papo dele, né? É uma conversa, obviamente, claro, que talvez lá naquele contexto que ele criou, funcionou, né? Mas obviamente que isso não funciona pra muita gente, não, né? Então, mas vê que uma regra bastante rígida aí que o indivíduo tenha construído. Renan, olha só, em relação aos valores, né, a psicoterapia, como um psicólogo talvez deva se portar em situações que talvez sejam mais espinhosas e difíceis e desalinhadas com os valores, eu fico considerando aqui também uma prática quando que acontece não só um desalinhamento de valores específicos, mas talvez uma condição até mais pessoal, né? Aqui, considerando o nosso abrir de consultório, né? Você tem um terapeuta que talvez não esteja muito alinhado ou muito claro quais são os valores dele. Ou seja, eu fico imaginando o quanto que o papel da psicoterapia em relação ao terapeuta tem um impacto positivo no resultado dos desfechos em relação ao próprio atendimento dele. O quão é importante um terapeuta ter claro quais são os seus valores, quais são os objetivos, como ele vai entregar um serviço de alta qualidade, de excelência em relação ao seu paciente. Porque eu fico imaginando, se o terapeuta não está claro para ele quais são os valores, como é que ele vai clarificar e organizar as ideias em relação ao paciente? Queria que você discutisse um pouco isso, sabe? Qual o papel da psicoterapia, talvez, no trabalho do terapeuta e principalmente essa clarificação de valores para que ele saiba, bom, eu vou até aqui e daqui eu não posso ir muito adiante. Perfeito. A gente tem dados que vão falar da clarificação de valores, mas principalmente dados que vão falar da importância de você viver uma vida alinhada com seus valores. Saber os valores é muito importante, mas nada vai substituir você viver de fato isso na prática ali. Então, ter isso claro e viver a vida... E aí tem dados, por exemplo, que isso evita burnout em terapeutas. Certo. Porque é isso, eu tento dar conta de 1000 demandas diferentes, eu quero competir com todo mundo em todas as instâncias, e tenho pacientes que me demandam e eu preciso dar conta disso. E não tem nada me freando pra saber... Poxa, é meu aniversário, 8 horas da noite, no meu jantar com a minha família. Eu vou atender essa ligação desse paciente que... Eu nem sei o que ele quer comigo aqui. Vale a pena isso? Eu posso até atender e ok, mas ao longo do tempo, isso tende a ir minando um pouco a motivação no próprio trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta Claro. sincera mesmo. Assim. Seria importante o terapeuta declarar os seus valores para o paciente?
deixar claro isso em algum momento? Olha, eu acho que naturalmente pode surgir, assim, não vejo uma necessidade de, na primeira sessão, então, estes são os meus valores, né, e olhar pra pessoa e meio que esperar uma reação, assim. Acho que naturalmente, dependendo do que os pacientes forem falando, acho que vai ficando natural. Eu busco sempre ter uma perspectiva muito aberta, eu sou uma pessoa muito transparente, assim, dá pra ver na minha cara, tipo, o que eu tô pensando, assim, eu gosto disso, porque... eu acho que dá uma sensação de honestidade, de conexão ali, no sentido de que eu sinto que eu não preciso guardar nada na minha cabeça e se for algo contra os meus valores, eu vou falar que, de fato, assim, não é algo que eu admiro, assim. E tudo bem, porque eu tô colocando uma coisa primeiro, porque é verdade e eu tô assumindo que isso é terapêutico. Eu escolhi falar isso de um jeito terapêutico e lógica por trás, não simplesmente falar, eu admiro menos você por causa disso, meio que brincar ali com o paciente, né? Até porque isso seria antiterapêutico pra caramba. Muita coisa. Anti muita coisa. Isso aí. Kainan, você tem uma vasta experiência, tem um doutorado, né? Eu acho que a gente vai deixar o link do seu baralho para ajudar as pessoas a organizar e a entender os seus valores. A gente falou bastante sobre como praticar isso ao longo do dia. Eu, pelo menos, entendi que isso aqui não é uma tarefa nada simples, nada de curto prazo. É uma coisa que provavelmente vai acompanhar a vida das pessoas até o seu último dia. Não tem como não ser diferente. E nos últimos dias, o que vai contar mais, né? Vai ser o dinheiro que você tem no banco ou vai ser uma vida que você viveu que teve significado e propósito? Essa é uma pergunta interessante para se fazer, né? Ou seja, bom, o que é importante para você, talvez não agora, mas o que pode ser importante lá no final da vida? Exatamente. Essa é uma pergunta, é a pergunta que geralmente os psicólogos fazem com seus paçes. Exatamente. Você podia, já que você abriu o segredo, você podia explicar isso pra gente? Porque eu fico sempre considerando isso, né? O exemplo da atividade física. Como é que eu quero estar daqui a, sei lá, quando eu tiver 70 anos? Claro. Isso me ajuda muito a levantar da cama às 5:30 da manhã para eu fazer minha atividade física. Claro. Como é que funciona isso? Claro, é uma pergunta ampla e difícil de responder, mas eu diria que muitas vezes a gente não está atento às nossas necessidades e muito ligado ao que a gente deveria estar valorizando naquele momento. Então, pacientes que não gostam muito de shows, festas, e, enfim, beber um monte, cervejadas, eles meio que se sentem muitas vezes pressionados e obrigados eu deveria valorizar isso. Nessa época da minha vida que isso tem que ser importante. Mas não necessariamente aquilo genuinamente vai ser importante. Me desconfia um pouco se a pessoa nunca nem testou, nunca nem provou, no sentido de esse valor aqui da diversão, até da irresponsabilidade, o quanto isso me alimenta, assim, o quanto isso me sacia. Se eu nunca provo, talvez eu tenha só a ideia de que isso... Enfim, se isso é muito bom ou muito ruim, mas a ideia é que vem dos outros. Se eu não formo uma opinião própria, e aí isso ao longo do tempo é muito importante, é a gente testar vários valores em vários contextos para ver de fato o que fica. Porque muitas coisas vão ser só boas. O café é gostoso, mas ok. Tá saciou bom. minha vontade. Próximo. E tem coisas que a gente identifica ao longo do tempo que elas são uma fonte infinita de reforçamento positivo, uma fonte infinita de engajamento, e aquilo tende a ser bom meio que enquanto você viver. Assim, identificar essas coisas, cara, isso muda muita coisa. Legal, cara. Ó, eu poderia ficar 4 horas conversando sobre isso. Eu sei que talvez a gente não tenha tanto tempo assim. Mas eu acho que pra gente já ir pra parte final, o que você poderia, talvez, resumir? Eu sei que você falou isso ao longo do episódio, mas eu gostaria que você resumisse o ponto, talvez, bem prático, assim. O que você deixaria de mensagem final para dizer assim, cara... Você que está perdido, que está com dificuldade, você talvez não tenha identificado muito bem quais são as coisas importantes na sua vida, quais são os seus objetivos. Você poderia resumir aqui para a gente, para a audiência ter, enfim, essa imagem mental aqui e direcionada para uma coisa mais prática. Você falou, né, de vários componentes. Você poderia dizer aqui, bom, por onde eu começo e principalmente em relação ao tempo, né? O quanto que vai ser importante o indivíduo nutrir esses valores, essas percepções ao longo do tempo. Nessas horas, eu acho que um lembrete importante é da nossa finitude, assim. A gente não vai viver para sempre, todos nós aqui vamos morrer, todas as pessoas que a gente ama e odeia vão morrer, e cada dia que a gente tem um dia a menos para ser vivido, não um dia a mais, assim. Tendo em vista isso... eu acho que isso coloca uma pressão de que a gente não tem um tempo infinito para pensar o que a gente quer fazer na vida. E o tempo tá correndo
E o tempo tá correndo não é um sentido de, meu Deus, eu preciso aproveitar tudo, sair atrás, vou fazer uma tatuagem, vou aprender a surfar, Tipo, não é disso que a gente tá falando, porque a gente tem que ponderar isso juntamente com... Estatisticamente, eu acho que eu não vou morrer amanhã, nem ano que vem, nem daqui a 2, 3 anos, assim. Estatisticamente, eu acho que eu consigo me apoiar nisso. Então, eu tô tentando equilibrar uma urgência de viver aquilo que é importante pra mim, e essa urgência, ela vai fazer com que a gente tire algumas coisas da nossa frente, aquela sabedoria que só quem é mais velho às vezes tem. Poxa, eu gostaria de ter essa mentalidade quando eu era mais jovem. Eu tento pegar o máximo de pesquisa possível para trazer essa experiência, essa mentalidade e tentar viver agora. Isso que muitas pessoas vão descobrir só mais pra frente. E trazer para meus pacientes um sentido único de você pode escolher o que você quiser. Você pode se responsabilizar pelo que você quiser. E o efeito disso, primário, tem que ser sobre você mesmo. E se você tá motivado, se aquilo faz sentido para você, se aquilo te sacia, se aquilo constantemente te deixa engajado, motivado, se isso orienta o seu comportamento, se não é muito frequente você se sentir perdido em termos do que é importante para você, vai em frente. Agora, se alguma dessas coisas não está acontecendo, isso necessariamente precisa ser olhado, porque isso não tende a mudar sozinho. Enquanto a gente não se responsabilizar em modificar a nossa vida, em parar de fazer coisas que não trazem significado, propósito, em parar de se engajar em coisas que a gente faz simplesmente para agradar outras pessoas e não para trazer significado para nossa vida, enquanto as pessoas não fizerem isso, elas tendem a continuar sofrendo. E eu entendo, gente, que é muito, muito mais complexo. Eu preciso trabalhar para sustentar a minha família. É um luxo, muitas vezes, a gente imaginar que a gente pode acordar e decidir, poxa, o que vai trazer mais significado para mim? Mas, se a gente não encontra significado nessas coisas que são obrigação, de certa forma, acho que tende a ter uma vida mais esvaziada. Então, dentro do possível, a gente variar e atendendo nossas necessidades enquanto a gente vive algo que é importante para mim. E muitas vezes isso não significa muitas alterações, isso significa, às vezes, estar mais perto de certas pessoas no trabalho do que em outras. Escolher que a minha rede social seja de um jeito em relação a seja de outro, o meu consumo da rede social de um jeito ou de outro, que o jeito que eu vou falar com a minha família seja diferente, que o jeito que eu vou falar comigo mesmo seja diferente também. E tudo isso eu diria que está no nosso controle. A partir disso, entender, isso é uma parte da minha vida, mas eu tenho várias outras partes que eu preciso considerar também, pra gente também não ficar com aquela sensação de, poxa, eu deveria estar vivendo uma vida maravilhosa, eu não tô vivendo. Por quê? Legal. Jean, você tem mais alguma pergunta? Não. Beleza, eu vou fazer a última pergunta aqui e aí eu passo a bola para você fechar. Olha só, aqui a gente tem muita gente que talvez não seja da área da psicologia, mas eu sei que tem gente da área da psicologia, estudantes de psicologia ou gente que acabou de se formar. E é uma pergunta que eu geralmente faço, é uma pergunta surpresa, tá? A gente não combinou nada sobre isso. Mas é legal, eu acho que é uma reflexão interessante. Então, como provavelmente tem gente inexperiente, principalmente profissionais de saúde inexperientes, eu queria que você fizesse uma breve reflexão. Imagina que você está finalizando um doutorado hoje. Então, você se formou quando? Que ano? 2015. 2015. Então, tem uma história aí de pelo menos 9 anos aí, desde que você está formado. Eu gostaria que você entrasse lá, você deve ser um pouco nerd aí, deve ter assistido uns filmes lá no DeLorean, né? Lá no filme De Volta para o Futuro. Imagina você entrando lá numa máquina do tempo e voltando lá em 2015, no finalzinho do seu curso de graduação. Cara, imagina que você chega lá na porta da faculdade, se encontra você mesmo. O que você diria para você naquele momento, cara? Que dica, que orientação, que reflexão, ou que esporro você daria em você mesmo, ou você diga, presta atenção nisso aqui é importante, ou isso aqui não é importante, não vai mudar nada na sua vida, é uma preocupação que talvez você tinha. O que você diria, cara? Eu acho que... Boa pergunta essa. E assim, felizmente, eu acho que eu tive a sorte de encontrar pessoas que me ajudaram muito ao longo da minha carreira profissional. Eu tô bem satisfeito com o caminho que eu percorri até agora. Ainda assim, eu acho que eu precisava de alguns conselhos importantes. Acho que um deles seria faça as coisas por você, e no sentido de estar construindo um repertório cada vez melhor, cada vez mais completo e atendendo às necessidades das pessoas que você trabalha e das vidas pelas quais você se responsabiliza em cuidar em termos de saúde mental. Essa é a número 1, com certeza. Porque muitas vezes a gente faz coisas
Isso eu vou dizer, um membro da minha banca falou, você fez a introdução para mostrar que você sabia. É meio verdade, assim. Eu queria percorrer a literatura, eu queria falar sobre isso, mas não serviu de nada fazer uma introdução de, sei lá, quantas páginas, dezenas de páginas que eu joguei fora, assim, não fiz absolutamente nada com isso, assim. E muitas vezes, pelo menos no começo da minha carreira profissional, eu acho que eu fazia as coisas no sentido de desafio. Eu quero me provar, eu quero ser reconhecido. E acho que essa ânsia fez com que talvez eu passasse mais tempo do que eu deveria não aprendendo, ou repetindo, ou cedendo aquilo que eu realmente acreditava para ter mais reconhecimento dos meus pares, assim. Então, abrir mão um pouco desse reconhecimento, que foi uma coisa que eu fiz depois de um tempo, foi muito libertador para mim. Muito, muito libertador. Porque dentro do consultório, dentro de 4 paredes, cada terapeuta é de um jeito muito, muito diferente um do outro. Isso foi muito importante para ver que tem muitos jeitos de ser um bom terapeuta. Pegando até o começo do ser um bom pai. Assim como tem muito jeito de ser um bom pai, tem muito jeito de ser um bom terapeuta. E o jeito de ser um bom terapeuta também é meio sensível a quem é essa pessoa ali na minha frente. Equilibrar a pessoa na minha frente com o que é importante pra mim, com o que é mais efetivo, pra mim foi, acho que, a chave de ter um consultório que me traz muita, muita satisfação, onde eu não passo tempo demais com o paciente que eu vejo que não tá andando, que não tá dando certo, eu reconheço minha limitação, vai pra outra pessoa, não tá dando certo aqui, e com alguma frequência, muda de terapeuta, as coisas mudam muito bem. E às vezes sem um motivo, às vezes muito claro, mesma formação, mas dei um clique, um match melhor. E vice-versa, terapeutas ótimos que me encaminham clientes que não melhoram, e comigo anda aí. O que eu fiz exatamente, assim, acho que a mesma coisa que você faria. E às vezes é justamente esse aspecto qualitativo, pessoal, que encaixa às vezes muito melhor, assim, e me dá espaço para permitir que eu seja eu mesmo dentro do consultório, com todas as exigências que a gente tem sobre nossa performance, nosso desempenho, o que a gente deveria fazer, foi muito, muito libertador, assim, muito, muito libertador. E liberdade dizem que faz bem pra gente. É isso aí. É um valor aí que apareceu bastante, né? Exato, que inclusive não necessariamente significa abrir mão de responsabilidade, abrir mão, Legal. né? De nada. Você que chegou aqui até o fim deste episódio, eu tenho 3 recados pra você. O primeiro deles, eu sei que é chavão, mas deixa o like, compartilha, isso faz o algoritmo do YouTube levar a gente pra mais pessoas. O segundo recado conta para as pessoas sobre o Saúde Mental em Evidência, o podcast que leva para qualquer tipo de pessoa conhecimento científico sobre psicologia, psiquiatria, saúde mental. E por fim, se você é estudante de psicologia ou psicólogo, você precisa conhecer o INPBE, o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências. Lá você encontra uma especialização em prática baseada em evidências em psicologia clínica, reconhecida pelo MEC, cursos de formação, entre outras coisas, no inpbe.com. Obrigado pela sua audiência, a gente se vê no próximo episódio. Valeu!